Está grávida? Tem bebês em casa? Será se você precisa da tecnologia para te auxiliar durante este período? Antes que pensem, não é para dar ao seu bebê, mas para auxiliar os pais durante esta fase. Este será o assunto aqui do canal. É fato que toda evolução tecnológica veio para nos auxiliar. E nos últimos anos, tanta coisa tem sido criada, evoluída, e tanta coisa tem acontecido que nem sabemos mais o que é novo e o que não é. E às vezes nem encontramos utilidades em algumas coisas que encontramos para vender. Quando minha esposa descobriu a gravidez, eu comecei a observá-la em vários aspectos, fazendo uma boa análise daquilo que ela precisaria de ajuda e o que eu poderia comprar para ajudar tanto ela como para todos nós aqui em casa em termos de praticidade. E através disso, eu irei citar alguns itens, equipamentos, bugigangas que têm nos ajudado de diversas formas. Vamos lá? Todos nós sabemos que fazemos tudo com um telefone celular. Tiramos fotografias, tem jogos, música, despertador, falamos com as pessoas, usamos a internet. E tirando todo o entretenimento, nós pagamos conta, ligamos para os médicos ou abrimos um app para pedir um carro numa emergência. Sem contar com os documentos que carregamos com ele. Vários planos de saúde estão deixando de usar a carteirinha física para adotar apenas a carteirinha digital pelo telefone celular. E temos também nossa carteira de habilitação e o documento do nosso carro, tudo dentro do celular. Ou seja, ele deve estar sempre funcionando. Passamos muitos perrengues. Sempre em emergências parece uma lei de Murphy. O celular descarrega, acaba o crédito e por aí vai. E inicialmente eu quero falar sobre tudo que pode nos auxiliar através do telefone celular. E o primeiro item da lista é cabos. Todo mundo tem um cabo para celular. Claro, nós precisamos carregar, isso é um fato. Infelizmente, para quem tem cabos de iPhone, sabe os problemas que os cabos originais dão. E muitas pessoas acabam comprando outro cabo, sendo ele genérico ou original, que tem mesmo assim uma pouca durabilidade. Com relação a cabos, eu quero te dar 3 conselhos. O primeiro deles é o seguinte: compre cabos reforçados. Tem muitos bons cabos no mercado que eles têm uma durabilidade maior física, justamente para que você possa tropeçar, puxar, enrolar, sem que eles apresentem defeitos. Isso é muito bom justamente para quem tem bebês ou crianças em casa. A segunda dica é cabos com iluminação na ponta. Eu quero que você pense nesta situação. A luz do seu quarto está apagada e você deixou seu celular carregando. Você não quer acordar sua esposa grávida ou o bebê que está dormindo, sem incomodar com a luz. E você quer encontrar o seu celular e não sabe onde ele está. Ou você deixou o seu celular na mesinha do lado da cama e tem vários outros itens em volta e você tem que todo cuidado que você venha pegar o seu celular. Esta iluminação, ela vai ajudar muito justamente para você encontrar o seu celular. Uma outra dica é você comprar esses organizadores de cabos, que você prende o cabo aqui e você só faz grudá-lo do lado da sua mesinha. Assim, sabendo exatamente aonde está o cabo, ele fica mais organizado. Essa luzinha também ela ajuda a saber se está passando corrente. Minha parte favorita é: compre cabos longos, exatamente como este. Talvez você pense que é um exagero. E quando você vai precisar de um cabo tão grande assim? Te dou um exemplo como na cama ou no sofá. Justamente para um apartamento ou uma casa que tenha poucas tomadas ou tenha apenas uma, e você está muito longe, isso vai facilitar muito para você continuar sentado no sofá ou deitado na cama, podendo utilizar o seu celular carregando enquanto está com ele. Também tem a situação que nós passamos, que foi no hospital. Geralmente o hospital tem tomadas muito longe de onde nós estamos sentados. Também houve a situação de quando a minha esposa ficou internada, logo no início da gravidez. Quem não viu, no vídeo anterior eu conto o relato de parto sobre esse período da gravidez. Comecei a trabalhar do hospital enquanto eu acompanhava a minha esposa. A tomada que ficava no quarto onde ela estava internada ficava atrás dela na cama. Era muito ruim, porque eu tinha que muitas das vezes ficar em pé do lado da cama utilizando o celular enquanto ele carregava. Da mesma forma, minha esposa, ela ficava deitada na cama e ela tinha que ficar nesta posição, porque o cabo não chegava para ela ficar exatamente aqui. Então, para você não ficar numa posição muito desconfortável, um cabo longo deste vai te ajudar bastante. Então, uma observação: existem cabos com péssima qualidade, tendo dificuldades para carregar o seu celular. Eu pessoalmente troquei todos os cabos daqui de casa. 2
cabos que eu tinha aqui, eles deram problemas e entraram em curto. Muito cuidado com os cabos genéricos que tem aí para vender. Outra observação com relação a cabos estará no próximo item da lista, que é carregador de mesa. Lembre-se, não é um carregador comum como esses de tomada, é um carregador de mesa. A escolha de um carregador desses é a mesma questão com relação a cabos longos para carregar. A diferença dos carregadores de mesa é que são carregadores comuns, que ele vem com este cabo para você ligá-los na tomada. Assim o carregador fica onde? Na mesa. A vantagem deles é que você não tem que ficar tirando móveis da frente da tomada para ligar um conector USB, ou seja, isso facilitará muito. Para mim também é muito mais fácil. Eu geralmente uso uma fita dupla face para prender esses carregadores na parte de trás da mesa, para não ocupar muito espaço em cima. Mas eu quero deixar uma observação, tome muito cuidado com a voltagem do carregador. Não é a voltagem que você liga na tomada, que seria 110 ou 220, mas é a voltagem da saída USB para carregar o aparelho que você queira carregar. Os carregadores mais baratos, eles são muito fracos, como esse aqui que eu estou demonstrando no vídeo. E se você usar um cabo muito longo, como eu falei anteriormente, ele não terá energia suficiente para chegar na outra ponta e carregar o seu celular. Procure carregadores de mesa que tenham uma boa potência, como 50 a 60 watts ou até 100 watts, que seriam bem mais potentes. Uma outra atenção que eu falo é o seguinte: muitos carregadores de mesa são conhecidos como carregadores rápidos. Por ele carregar muito mais rápido os seus equipamentos, ele pode estressar a bateria em um curto espaço de tempo para poder carregar mais rápido, podendo diminuir a vida útil da sua bateria, ou seja, ela vai ficar viciada muito mais rápido. Esse meu carregador que eu tenho embaixo do monitor, ele é um carregador rápido. Então eu coloco um cabo desse menor para não ficar um fio desse tamanho solto aqui pela minha mesa, e eu coloco o celular para carregar. E acredite se quiser, desde quando o bebê nasceu, várias vezes eu tenho feito muitas coisas em casa que eu esqueço de carregar o celular e eu tenho que sair rápido. Então, às vezes, utilizar um carregador desse é muito bom. E se você tiver um notebook mais moderno, dependendo da voltagem do carregador, você poderá carregar o seu notebook, celular, fone de ouvido, tudo através de um carregador desse de mesa, utilizando apenas uma tomada. Assim não vai precisar de mais uma para carregar o seu computador. Mas antes de gastar dinheiro com um carregador para utilizar no notebook, veja se seu notebook é compatível para carregar direto de um carregador desses. Eu recomendaria as marcas Anker, Baseus e Ugreen, ou Baseus, eu não sei. Mas a maioria dos meus cabos são da Baseus, eles são reforçados e ele tem iluminação na ponta, como eu tinha falado. Eu tenho cabos de 2 metros do lado da cama e do sofá. Aqui no escritório eu utilizo apenas cabos menores, justamente para não ficar essa coisa atravessada por aqui. E agora vamos falar sobre carregadores sem fio, terceiro item da lista. Na mesa você também pode utilizar um carregador sem fio. Ele é bem mais fácil para carregar o seu celular, sem precisar ficar plugando cabos, trazendo mais agilidade para você colocar e tirá-lo enquanto ele carrega. Tem carregadores que você pode deixar em pé ou deitado para você poder ver o que está acontecendo nas notificações. Eu prefiro um carregador desses aqui. Eu utilizo apenas este deitado para colocar o fone de ouvido. Uma das coisas que eu não gosto do carregador sem fio seria aqueles com base magnética que segura o celular. Mas lembrando, se você precisar utilizar o celular enquanto carrega, você precisará ainda do cabo. Você não tem como ficar carregando com ele sem fio e utilizando ele ao mesmo tempo. Vamos ter um problema nesse quesito talvez lá no futuro. Eu ouvi alguns rumores que a Apple vai tirar Há uns rumores que a Apple poderá tirar os carregadores. E vocês sabem que tudo que a Apple faz, todas as outras empresas fazem também. Utilizar apenas carregador sem fio. E eu acho que isso pode ser um problema. Não sei se eles vão trazer uma solução que nós podemos utilizar o celular enquanto carrega. Sempre dizem que não é recomendável você utilizar o celular enquanto carrega, mas hoje tudo você precisa fazer no celular. É algo que está sempre com você. Uma hora ou outra você vai precisar utilizar o celular enquanto carrega. Então, um carregador sem fio tem um pouco dessa desvantagem. Carregador portátil. Minha esposa ficou 2 vezes internada durante a gravidez e no hospital, quando fomos para a emergência, havia uma grande briga para quem utilizar a única tomada que tinha no setor de emergência. Por esse motivo, eu recomendo vocês a terem um carregador portátil.
Quando saímos do hospital nesse dia, ficamos muito preocupados porque a bateria do meu celular já tinha acabado e o dela estava acabando e nós estávamos esperando o Uber e vocês sabem como esses motoristas fazem, cancelam as viagens quando estão sempre próximos do destino. Imagina acabar a bateria e o motorista cancela a corrida. Toda semana verifico o carregador portátil para ver se ele está funcionando e carregado, porque numa emergência nunca se sabe porque tudo para de funcionar. E aonde você pode guardar? Antigamente ele ficava sempre dentro da bolsa da Natália. Depois que compramos um carro, ele ficava no porta-luvas e agora ele fica na bolsa do bebê, porque é muito difícil a gente sair sem ele e sem a bolsa dele. E é sempre bom você ter um cabo pequeno como esse de 25 centímetros para não ficar aquele cabo enorme enquanto você carrega algo que você está tão próximo do outro. E esse cabo ele não tem necessariamente porque tem uma luz na ponta. É meio desnecessário e pode até estar gastando bateria desnecessária. Esses carregadores também são muito úteis quando a energia vai embora da sua casa. Aqui no Brasil é muito comum de acontecer. Também quando você for fazer passeios aonde tenha parques e não tenha tomada, você com certeza vai fazer muitas fotografias, muitos vídeos e vai acabar com a sua bateria. Então é muito bom você ter um desses sempre na bolsa para justamente nessas horas de passeios, dentro de casa, hospital, você ter como carregar o seu celular. O próximo item da lista são os famosos AirTags. Esse aparelhinho ele é muito bom. Criado pela Apple para rastrear objetos, ele vem acoplado como se fosse um chaveiro, sendo um item que você só lembrará que ele existe quando você precisará dele. Os AirTags funcionam da seguinte maneira: eles enviam um sinal de 15 em 15 minutos para qualquer iPhone que esteja próximo a ele conectado na internet, que ele informa a localização exata de onde ele está. Não é um aparelho que vai te informar em tempo real, é de 15 em 15 minutos. Eu coloquei ele nas chaves daqui de casa, na bolsa maternidade do nosso bebê, justamente para que na hora da pressa você nunca sabe quando vai precisar saber onde é que está a chave do carro e tudo mais. Nessas primeiras semanas com o bebê, chegamos bastante atrasados em várias consultas médicas, porque ainda não estamos acostumados à rotina de ter mais uma pessoa, vamos assim dizer, junto conosco. E a gente que sempre foi pontual fica desesperado e às vezes perde tudo. Onde é que está a chave do carro? Eu também tenho um AirTag desse dentro do carro, porque já teve casos que eu esqueci aonde eu havia estacionado o carro. Tem carteiras que tem um lugar, um compartimento onde você coloca um AirTag. Você pode colocar numa bicicleta, no controle remoto, cola com durex. Tem gente que coloca em drone, brinquedo caros de filhos que eles jogam em qualquer lugar. Tem gente que até coloca um cordãozinho e coloca isso junto com o filho, apesar de não ser recomendado pela Apple. Lembrando que se você pensa em colocar um aparelho desses escondido para saber onde é que está teu marido, a tua esposa ou seu namorado, ele vai emitir um som alertando caso o seu celular esteja longe desse aparelho, justamente para que ninguém tente fazer esse tipo de coisa, para ficar stalkeando as pessoas. Infelizmente para nós brasileiros, esse aparelho ele não é muito barato. Então procura na internet que de vez em quando aparece alguém que comprou, meio que se arrependeu, não soube como utilizar e vai encontrar mais barato para vender. Para quem tem Samsung, o modelo criado deste aparelho se chama Smart Tag. Eu não sei exatamente se ele tem uma outra funcionalidade, mas o da Apple ele é muito bom. Apesar de não ser o tema de hoje, mas esse aparelho não é para ser colocado em animais. Tenho visto algumas pessoas vendendo coleiras com suporte para AirTags. Tem países que já proibiram o uso dele em bichos, porque eles podem acabar mordendo e engolindo esse aparelho que tem uma bateria que é extremamente danosa para o corpo do animal. Você pode encontrar na internet também vídeos de pessoas que colocaram esses aparelhos dentro de envelopes e enviaram para a Coreia do Norte, para casas de pessoas famosas e ficaram vendo exatamente qual foi o caminho que a correspondência fez e mostrou, atravessando o oceano e tudo mais. É muito legal, gama de coisas que dá para fazer com esse aparelho. O sexto item da lista é uma etiquetadora. Eu comprei esta etiquetadora há mais de 10 anos. Você vai etiquetar muitas coisas em casa, desde potes até itens do bebê. Quando ele começar a ir para a escola, será muito útil para etiquetar todo o seu material. No quadro de energia, você também pode utilizar ele para colar do lado do disjuntor e você saber exatamente o que aquilo liga e desliga. Eu parei de comprar cartucho dela em lojas tradicionais aqui no Brasil devido ao preço. Cada uma delas custa em média de 59 a 80
R$40. E essas lojas vendem apenas em uma cor, que seria branca com a letra preta. Em 10 anos eu nunca encontrei outras cores desse modelo de etiquetadora, apesar da caixa ter vindo escrito que tem, mas nunca veio. Mas em outros sites, como o AliExpress, eu comprei recentemente um kit de 6 cartuchos por R$40 e o frete era grátis, vindo com várias cores como transparentes, vermelho, azul, branco ou verde. O importante antes de você comprar uma etiquetadora é saber que tipo de cartucho ela tem e você pesquisar sobre esses cartuchos, você vai encontrar ela com facilidade. Dê uma grande pesquisada porque esse aparelho é praticamente imprescindível para você deixar as coisas da sua casa organizadas. O 7º item da lista é lâmpada inteligente. Coloquei uma dessas no abajur lá no quarto do lado da cama. Com uma lâmpada dessas, você pode controlar a luz pelo aplicativo. Você pode mudar cores, intensidade da luz, pode deixá-la translúcida, trocando as cores. Tem algumas cores que os bebês reagem muito melhor antes de dormir e acalmam eles. Às vezes a minha esposa usa para amamentar o bebê e não utiliza a luz que é muito forte utilizada no quarto. O próximo item da lista é essas lâmpadas com sensor de movimento. Aqui em casa tem um corredor que, quando saímos do quarto, não tem nenhum interruptor próximo à porta. Então você precisa andar por todo esse corredor sem conseguir enxergar nada à noite. Então eu instalei essas lâmpadas, que são a bateria que detecta em movimento. Elas também funcionam através da luz do dia ou da noite, ou seja, se ele detectar que tem luz, ela não vai acender. Mas se ela perceber que está escuro e alguém passar, ela vai acender. Quando anoitece, nós andamos pelo corredor e ela acende sozinha quando detecta o nosso movimento. Eu carrego ela e por quase 2 meses eu não precisei carregar novamente. Quando a luz é de dia ou tem alguma coisa ligada, ela não acende de forma alguma. Ela é muito útil em alguns lugares, vamos dizer assim, pontos cegos dentro de casa, que precisam de uma boa iluminação. Eu coloquei no banheiro, no corredor da porta de entrada. O bebê tá chorando. Eu coloquei no banheiro, no corredor da porta de entrada, para que quando nós entrarmos em casa com muitas compras na mão, ela possa acender, ou no banheiro para que possamos enxergar antes de acender o interruptor. Isso também ajuda para quando a luz for embora em casa, você ter um ambiente bem iluminado. De vez em quando eu vejo a luz acender e os gatos andando pela casa. Pelo que eu achei no AliExpress, tem esses 2 modelos. Um com a bateria interna, que ele tem uma vantagem, ela tem 3 tonalidades de luz. Essa outra, ela tem pilhas, mas infelizmente nós não temos como escolher a quantidade de luz que ela vai emitir. Eu comprei esse com a pilha A e eu tive preferência com esse justamente porque a bateria interna dela não tem como trocar. Se ela se viciar ou der algum problema, você vai ter que jogar fora o equipamento. Ela vem acompanhado com este imã que você gruda na parede. E aí você gruda ele na parede. Quando você precisar tirar para carregar, você só faz retirar, né? E bota ele para carregar. Ela é muito interessante. Às vezes você está com pressa, com muita coisa em casa, então isso vai ajudar bastante. O 9º item da lista é fones com fio para sistemas de TV. Eu não recomendaria você assistir filmes ou algo na televisão na frente do seu filho enquanto ele ouve determinadas coisas, como explosões, palavrões ou ruídos que possam assustá-los. As novas televisões têm como você utilizar fones de ouvido sem fio Bluetooth, mas eu ainda não vi nenhuma televisão que tenha a possibilidade de você ligar 2 fones de ouvido simultaneamente, para que 2 pessoas possam assistir, como eu e minha esposa. Eu também ainda não me acostumei com essa ideia de fone de ouvido sem fio, justamente porque a bateria já acabou quando mais eu precisava. Eu tenho um protesto contra a Apple. Ela tirou os fones de ouvido com fio dos iPhones e iPads com a entrada 3.5mm, com exceção desse último iPad 9ª geração de 2021. Então eu precisei bolar uma grande gambiarra para utilizar 2 fones de ouvidos com fio, sendo sem fio ao mesmo tempo. Eu comprei esses receptores Bluetooth, de som Bluetooth. Eu comprei um no AliExpress, que foi esse, e depois de 1 mês de espera, eu descobri que o som dele tem uma péssima qualidade. E como poucas pessoas compraram, não tinha nenhuma avaliação. Então, eu comprei outro e eu encontrei esse da Ugreen, que tem uma ótima qualidade de som. E ele tem esta saída para fone de ouvido 3.5mm ou jack. Mas como tem apenas uma saída, vamos lá.
eu utilizei esse duplicador de fones de ouvido. Eu ganhei de presente da minha irmã há mais de 10 anos atrás, quando eu utilizava um iPod na época. Você pode ligar 2 fones de ouvido com fio e você tem controle independente de volume de cada um deles. Ou seja, se eu e minha esposa estivéssemos usando 2 fones de ouvido, ela pode ouvir mais baixo e eu mais alto. Nós já utilizamos esse equipamento junto com o iPad enquanto nós fizemos algumas viagens. Esse receptor Bluetooth, que eu acabei de tirar o plástico, eu conecto ele via Bluetooth com a televisão, conecto aqui a entrada do fone de ouvido e conecto 2 fones de ouvido aqui. E esse aparelho, ele fica ligado próximo ao sofá. Então nós conseguimos assistir televisão tranquilamente, sem problema de acabar a bateria. Podemos fazer viradão de série, ouvir música bem alto. Isso é um item muito útil para quem tem filhos pequenos em casa, quer ficar assistindo televisão, principalmente essas mais modernas, com um som bem alto, sem incomodar vizinhos ou seu filho. Às vezes o bebê está no nosso colo e a gente está assistindo televisão tranquilamente com um fone de ouvido. Pode utilizar este equipamento junto com o seu filho, que não vai incomodar nem um pouco. Essa marca, a Iluve, era uma marca oficial que tinha na época para iPods. Hoje em dia tem outras marcas muito boas que você encontra até no AliExpress, equipamentos parecidos com esse, na verdade igual, com a mesma função, com 2 CDs de fone de ouvido e controle de volume independente. O 10º item da lista é vedação de portas. Apesar de não ser um item tecnológico, eu comprei essas borrachas e essas espumas para serem colocadas nas frestas das portas e das janelas, para reduzir a entrada de som e também impedir a entrada de insetos. E quando a gente liga o ar-condicionado, isso também impede que o ar frio saia e entre ar quente. Ele não vai reduzir o som que está entrando em casa como se fosse um estúdio musical, mas com certeza isso vai ajudar bastante a reduzir o barulho. E eu coloquei isso praticamente todas as portas daqui de casa. Agora no mês de abril vai ter carnaval. Eu sei que às vezes passam alguns blocos de carnaval aqui na avenida principal e isso aqui tem ajudado bastante a reduzir o som que tem entrado em casa. Como eu falei, ele não deixa como um estúdio musical, mas ele ajuda bastante a reduzir. O 11º item é um termômetro digital desses. Para que você vai utilizar isso junto com o bebê? Não é para medir a temperatura do bebê. Mas nós temos uma banheira aqui em casa que ela já vinha com um termômetro digital e infelizmente ela durou menos de uma semana. E esse termômetro ele é muito bom para você medir a temperatura da água e ao mesmo tempo eu utilizo para medir a temperatura do quarto para saber se o bebê vai ou não ficar com frio. Então é muito bom você ter um termômetro digital desses, que você pode medir a temperatura, por exemplo, do leite que você vai dar para o seu filho. Então é muito bom você ter um termômetro desses em casa. O 12º item da lista para concluir são HDs externos. Eu tenho visto muitas pessoas fotografando bastante seus filhos, mas não sabem como armazenar adequadamente as suas fotografias digitais e vídeos. A maioria das pessoas apenas colocam nas suas redes sociais achando que isso é uma forma de a fotografia ficar salva, mas não está. A qualidade da imagem ela é sempre reduzida quando você envia foto pelo WhatsApp, por exemplo, ou publica ela nas redes sociais. A qualidade nunca vai ser a mesma, sempre vai ser muito inferior. Se você precisa imprimir essas fotografias por algum motivo, a qualidade da imagem não vai estar boa. Não vai adiantar você gastar muito dinheiro num celular caro com uma ótima câmera fotográfica se você não sabe salvar corretamente os arquivos. Ou seja, é melhor você ter um celular inferior, já que você não vai precisar de uma boa qualidade. A minha dica é: nunca apague as fotografias originais e salve elas sempre em um HD externo. Eu cansei de ver histórias de pessoas que não tinham onde salvar as fotos, celular é roubado, perde tudo. Na minha época eram as fotografias de papel e, por incrível que pareça, recentemente eu fui me dar conta que eu não tinha nenhuma foto com meu pai quando eu era bebê. Quando a minha irmã achou um rolo de negativo fotográfico no meio das coisas dos meus pais, e quando eu digitalizei todas aquelas fotos, nenhuma delas eu tinha mais. Na verdade, eu nem conhecia aquelas fotos. É muito fácil nós perdermos fotografias importantes. Você pode salvar na nuvem, mas a nuvem geralmente é paga. Ela não vai conseguir armazenar
tudo de fotografia com uma qualidade boa que seu celular tem. Então tenha um HD externo para salvar toda essa memória dos seus filhos e de toda a sua família. Em breve eu farei um vídeo mais detalhado e aprofundado sobre esse tema, mas no momento coloque em mente que você precisa ter um HD externo para armazenar estas imagens. Esses equipamentos, eles são apenas recomendações, eu quero deixar isso bem claro. Eles não são obrigações e também tem muito a ver de perfil de pessoa, para saber se eles realmente são úteis para você. Pode ser que para uns não sejam úteis e para outras pessoas podem ser. Então nós não podemos meio que entrar na mente do próximo e entender esta pessoa. Então eu apenas recomendo, eu não estou obrigando ou palpitando, porque disso já basta a quantidade de pessoas à nossa volta enchendo o nosso saco falando de maternidade. Tô certo ou tô errado? Como eu relatei no início do vídeo, muitas vezes existem tecnologias, aparelhos que podem nos ajudar e nem sabemos que eles existem. A ideia é exatamente essa, mostrar para as pessoas que existe algo que pode nos ajudar ou auxiliar. Futuramente eu irei fazer um vídeo que eu falarei sobre tecnologia e crianças, porque esse é um assunto que tem sido abordado muito em vários lugares. É um assunto muito delicado porque hoje nós encontramos crianças muito pequenas, até dentro de berço, brincando com tablet, com celulares. Eu irei falar sobre esse assunto ainda, ele não irá escapar deste canal. Os perigos que tudo isso trazem para as crianças. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Escreva aqui embaixo nos comentários se você tem dicas, sugestões de novos vídeos. Se você utiliza algum desses equipamentos que eu citei anteriormente, escreva aqui embaixo se eles realmente têm sido úteis para você, se tem outros equipamentos que você tem usado em casa que têm trazido praticidade e facilitado muito a vida dos pais dentro de casa. E é isso. Se inscrevam aqui no canal, curtam o vídeo, sigam-me nas redes sociais, conheçam o meu trabalho através do LinkedIn, do meu site pessoal, que vocês vão entender um pouco mais sobre o que se passa nessa cabeça, tudo bem? Semana que vem, mais um vídeo aqui e até breve.